esfera da vida divina, para essa vida mover-se, trabalhar, reinar e governar, para que a vida cumpra o seu propósito. O reino de Deus é um organismo constituído com a vida de Deus, como uma esfera de vida para o seu governo, no qual ele reina pela sua vida e se expressa como a Trindade divina na vida divina. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho do reino de Deus, que faz com que as pessoas, quando recebem este Evangelho, eles entram no reino de Deus. Eles fazem parte do reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus, esse reino de Deus é a esfera da vida divina para essa vida e esse viver, que é viver Cristo como realidade, essa vida poder mover-se, trabalhar e reinar e governar para que a vida cumpra o seu propósito. Essa vida se move, é como o rio da água da vida que vem do trono de Deus, né? Esse rio da água da vida que vem do trono de Deus. Há poucos dias, fomos inquiridos numa comunhão, né? Porque fazíamos determinada coisa, ou temos um determinado tipo de viver, e a pessoa, o irmão queria uma explicação, né? Me veio à mente isso, irmão, é o seguinte, eu vivo diante do trono de Deus. Amém. Termos esta percepção que estamos 24 horas diante do trono de Deus, isso pode determinar o nosso viver aqui na Terra. Toda vez que perdemos essa percepção, podemos ter alguma coisa danificada no nosso testemunho. Mas desde o momento que temos a percepção que estamos diante do trono de Deus. O reino de Deus é um organismo constituído com a vida de Deus, como uma esfera de vida para o seu governo, no qual ele reina. Ele reina. Ele é o cabeça. Nós somos o seu corpo. Nós somos os membros do seu corpo. Ele é o cabeça. Os membros do seu corpo estão debaixo da ordem do cabeça. Há determinadas enfermidades em que a cabeça não comanda mais o corpo, né? Não comanda mais os seus membros. Mas no corpo de Cristo, nós temos o cabeça. Amém. E somos os seus membros. Amém. Ele reina pela sua vida e ele se expressa como a Trindade divina na vida divina. A única maneira de entrar no reino de Deus é receber Deus como vida e ganhar o próprio Deus. Isto é regeneração. Agora vamos aqui, no Agrimo 4, ao um aspecto muito importante. O reino de Deus, né? Eu vou até repetir aqui uma coisa. No Agrimo Romanos 1 nós falamos, o reino de Deus é o próprio Deus. No Agrimo Romanos 2 falamos, o reino de Deus é a esfera da espécie divina, onde estão todas as coisas divinas. No Agrimo Romanos 3, o reino de Deus é a esfera da vida divina, para essa vida mover-se, trabalhar, reinar e governar, para que a vida cumpra o seu propósito.
Agora, olhemos Romanos 4. O reino de Deus é o próprio Cristo. Como a semente da vida, semeado nos seus crentes, o povo escolhido de Deus, e que se desenvolve numa esfera na qual Deus governa como seu reino em sua vida divina. Essa semente de vida está semeada nos seus crentes. E essa semente de vida, ela precisa se desenvolver numa esfera na qual Deus governa como seu reino em sua vida divina. E essa esfera começa na esfera do nosso coração, nas nossas partes interiores. Recebemos inicialmente no nosso espírito. Agora, para isso, bastou apenas nós crermos no Senhor. Crermos naquilo que Ele realizou na cruz. Foi consumado por Ele. Mas o seu desenvolvimento, né, que nós lemos aqui, ele precisa da cooperação humana. O desenvolvimento dessa semente precisa da cooperação humana. Deus usa, né? A Bíblia fala, ilustração, e essa ilustração está sendo agora parafraseada, né? Deus, Ele gosta de bater palmas. Para se bater palmas, se precisa usar as duas mãos, né? Agora, desde que Deus criou o homem, Deus se autolimitou no sentido de realizar o seu propósito com a cooperação do homem. Para bater palma, uma das mãos é a mão de Deus. Mas ele, para bater palma, ele precisa da segunda mão, que é a mão humana. Essa mão humana, com a humanidade, mesclada com a divindade, para então bater palmas. Certo? Na regeneração, ao crer no Senhor, para receber a vida de Deus, para receber essa semente divina, basta nós crermos. Mas para essa semente divina de se desenvolver, precisa da cooperação do homem. Precisa da cooperação do homem. Tá? Letra A. O reino de Deus é uma pessoa maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo, que é a corporificação do Deus triuno. Onde Ele estiver, o reino de Deus estará. Onde Ele estiver, Cristo, o reino de Deus, Ele estará. Se Cristo está na sua emoção, o reino de Deus está na sua emoção. Se Cristo está na sua mente, o reino de Deus está na sua mente. Se Cristo está no seu coração, o reino de Deus está no seu coração, em todas as partes interiores. Por isso que na oração de Paulo, ele orou, né, para que Cristo habite no nosso coração. Para que Cristo faça morada no nosso coração. Cristo fazer morada no nosso coração, isso aí é o desenvolvimento da semente do reino. O que ocorre com a maioria de nós, na qual me incluo, é que muitas vezes essa semente, ela está aprisionada no nosso espírito. Ela está aprisionada. Cristo entrou no nosso espírito, aleluia. Todos os filhos de Deus têm Cristo no seu espírito. Todos. Todos os filhos de Deus têm Cristo no seu espírito. Todos os filhos de Deus receberam essa semente de vida, essa semente do reino de Deus no seu espírito. Mas ele precisa se desenvolver numa esfera.
né? Esse reino, para que Deus tenha a sua expressão e a sua representação. Para isso, certo? Esse espírito mesclado, ele precisa ser estendido, expandido para a nossa mente, para a nossa emoção, para a nossa vontade, para o nosso coração. Isso está relacionado à nossa pessoa. E aí, não é apenas uma questão da vida de Cristo em nós, mas agora é uma questão da pessoa de Cristo em nós. Ele se tornando a nossa pessoa, ocupando a nossa mente. O problema, né? O problema, muitas vezes relacionado ao nosso testemunho diante do mundo, né? Conversava há pouco ontem com um motorista do Uber, né? E ele falava decepcionado, né? Com o testemunho dos crentes, do cristianismo, não sei o quê, né? E a gente sabe toda essa história, né? E porque, né? A vinculação com o comércio, a vinculação com a política, e não sei o que e tal. Mas nós não podemos, de maneira alguma, colocar em dúvidas sobre a autenticidade da regeneração, né, daqueles de nós que um dia cremos em Cristo, né? A questão, muitas vezes, é que esse Cristo está aprisionado no nosso espírito e não